E aí, gente, boa noite, pessoal da UCM. Assim, eu faço este pequeno resumo para aqueles que não estiveram, portanto, na interação. Eu sou Américo Maumani, portanto, disciplinando de metodologias e técnicas de geografia física. A ideia central daquilo que nós vimos foi, portanto, olhar para os aspectos mais essenciais em termos daquilo que é a produção de conhecimento geográfico, porque a disciplina de técnicas e metodologias visa profundamente mostrar como é que se pode produzir conhecimento geográfico no caso da geografia física. Então, a primeira coisa que nós vimos com os colegas foi exatamente a questão de descobrirmos que tipo de conhecimento é produzido em geografia. Então, discutiu-se e notou-se que, olha, o objeto de estudo da geografia é a superfície terrestre, que essa superfície terrestre, portanto, é a base para a ocorrência de fenômenos, de objetos geográficos, de fatos, entre vários saberes da geografia. E, no entanto, recordamos as categorias geográficas, que o conhecimento geográfico ele é elaborado tendo em conta as categorias geográficas como a região, portanto, a região que olha para as particularidades, o território, que olha para a questão, portanto, do poder em relação ao espaço, e também a outra categoria que tem a ver com a paisagem, que é aquilo que nós percepcionamos com a nossa visão, numa dimensão, uma paisagem que pode ser mista, pode ser natural, pode ser antrópica, que é onde, portanto, é possível perceber aquilo que é a construção, por exemplo, de um espaço geográfico. E também olhamos para o lugar que é a dimensão de pertença. Então, essas categorias geográficas já possibilitam para que comecemos a pensar como construir um conhecimento geográfico. Ou seja, quando nós construímos um conhecimento geográfico usando as metodologias, sejam elas quantitativas ou qualitativas, sempre vamos derivar esse conhecimento a uma dessas categorias geográficas ou a todas elas, ou a uma correlação de duas. Ou seja, não se produz o saber geográfico, portanto, sem que, no entanto, haja uma forma de linkar com essas categorias geográficas. E, fundamentalmente, discutimos o que é conhecimento geográfico, o que é que se estuda, afinal de contas. O conhecimento geográfico ele é organizado em fenômenos geográficos, fatos geográficos, teorias que aprendemos em geografia, modelos e paradigmas, objetos geográficos. É isso que se aprende em geografia. E, fundamentalmente, saber que, olha, o fenômeno tem um certo início, tem um percurso, tem um fim. Mas pode um fenômeno resultar num objeto geográfico. Eu, quando falo, por exemplo, de uma ravina, quando falo de um sulco, quando falo de uma montanha, quando falo de um rio, eu estou falando de um objeto geográfico que pode ser localizado. Nós podemos localizar esses elementos. Aonde? Na superfície terrestre. E quando a gente estuda as particularidades desses objetos geográficos, estamos a olhar na dimensão de região como categoria geográfica, para diferenciar uma região da outra e fundamentar porque que tem essa caracterização. Então, esses aspectos, antes de chegarmos à metodologia, são fundamentais que os nossos colegas futuros geógrafos tenham em mente. Então, são esses aspectos que a gente procurou trazer na parte inicial e que, portanto, esta imagem aqui foi colocada, aqui, essa tela, no sentido de, olha, é preciso alguma seriedade quando a gente produz um conhecimento de qualquer que seja a ciência. Porque há alguma força nossa que vai empurrar para dizer aquilo que eu queria dizer, não aquilo que é, mas nós temos que dizer aquilo que é. Por isso nós podemos
olhar que, opa, a escrita diz vermelho, mas a cor, que é para se dizer a cor, no caso, é azul. Esse conflito no cérebro sempre vai existir, e esse conflito sempre existe. No nosso lado direito do cérebro procura dizer aquilo que se pretende, mas o nosso lado esquerdo insiste em dizer aquilo que são os preceitos que nós temos na nossa mente. Quando estudamos a produzir um conhecimento geográfico, temos que considerar, portanto, a sua cientificidade. É por isso que nós temos que usar um método. O método existe para isso, para fazer essa correção e não termos que trazer informação que não seja condizente. Mas esta aula, profundamente, foi para explicar também os objetivos conforme vem na plataforma dos nossos estudantes. Esses objetivos, por exemplo, quando a gente compreende os fundamentos epistemológicos e metodológicos da geografia física, isso tem na plataforma dos nossos estudantes. Que tipo de aprendizagem se espera? Que esses estudantes procurem olhar para conhecimentos das bases teóricas da geografia física, okay? E procurar entender os paradigmas da ciência geográfica. Aqui, este slide procura trazer alguns exemplos no contexto moçambicano e esse diálogo entre métodos quantitativos e qualitativos. E também, portanto, avança alguma referência que pode ser de forma muito prática, dar algum sustento se eles forem a consultar. Então, discutimos esses objetivos da disciplina, para mostrar o que é que se espera em cada objetivo, que tipo de saberes devem ser produzidos para o alcance desse objetivo. É mais ou menos esta discussão que a gente teve como primeiro contacto. Todos esses são os objetivos que, portanto, são apresentados na plataforma de estudantes e alguns exemplos que foram, portanto, trazidos aqui, até de metodologias de forma a alcançar esses objetivos, não é? E depois avançamos com exemplo de algumas técnicas e metodologias em geografia física. Falamos um pouco do trabalho de campo. Nós todos sabemos que o trabalho de campo é chave para a produção de forma empírica, portanto, do conhecimento geográfico. Então, mais ou menos alguns exemplos. Por exemplo, quando a gente faz uma monitoria ou monitoramento de erosão em costas, quando a gente faz medição da cobertura florestal em áreas localizadas, quando a gente usa sensores ou sensoramento remoto, imagens satélites, como técnicas para aquisição de dados ambientais à distância, com a aplicação de uma imagem para identificar fenômenos, etc, etc. E aqui alguns exemplos, pá. E olhamos um pouco para aquilo que é cartografia e sistemas de informação geográfica, que na atualidade o mundo das geotecnologias está a ganhar terreno, etc, etc. Então são esses aspectos que a gente procura discutir, olhar um pouco para a análise estatística, até que ponto nós podemos usar uma estatística descritiva para olhar ao exemplo de variabilidade climática. Eu gosto de falar sobre essas coisas. Métodos qualitativos, a modelagem geográfica, estudos de morfologia, técnicas de amostragem. Portanto, são, de forma geral, portanto, esses elementos que nós procuramos discutir na nossa primeira sessão, entre vários elementos que os estudantes colocaram como dúvidas, como curiosidades, no contexto de elaboração de conhecimento geográfico. Então, este pequeno resumo visa para aqueles que não puderam, porque percebi que muitos estudantes não conseguiram aceder ao link. Então, podem, portanto, ter esta pequena explicação e com isso levantar curiosidades para o próximo encontro. Tá, e bye bye, estamos juntos.